Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à mística do franciscano terceiro penitente secular. Lá você encontra histórias de santo, vídeos, curiosidade, história da ordem e da grande família franciscana. Basta clicar no Google, pesquisar no Google Partilha Franciscana, que você vai encontrar a gente no YouTube, no Facebook, Instagram e muito mais. Coloque Partilha Franciscana que você nos encontra. E aproveitando, eu faço o convite também para você conhecer as nossas fraternidades espalhadas por todo esse mundo. Há mais de 800 anos, levando Cristo, levando a boa nova, na maneira de nosso pai fundador, São Francisco de Assis. Com certeza na sua cidade ou próxima à sua cidade há uma de nossas fraternidades. Você que é leigo, você que é do clero secular, venha fazer parte da nossa família franciscana secular. Hoje vamos apresentar um novo vídeo, falando agora sobre novos vídeos, aliás, não vai ficar somente nesse, né? Mas novos vídeos, uns 12 a 14 vídeos, que a gente vai falar sobre os milagres de Santa Clara. Os milagres de Santa Clara, perdão. Lá você vai encontrar dois momentos. Alguns milagres no período que ela estava viva e outros milagres pós a sua morte, onde já surgiu uma forte devoção a Santa Clara de Assis, que precisou aproximadamente somente 2 anos para ser canonizada a santa. Então, vamos começar hoje com os seguintes milagres de Santa Clara, ainda viva. Vamos lá. O milagre da multiplicação dos pães. Havia no mosteiro um único pão e já apertava a fome e a hora de comer. Chamada a despenseira, a santa mandou dividir o pão, enviar uma parte aos frades e segurar a outra no mosteiro para as irmãs. Da metade retida, mandou fazer 50 pedaços, segundo o número de irmãs, e pô-las sobre a mesa da pobreza. Ao responder-lhe a devota filha que iam ser necessários os antigos milagres de Cristo para que tão pouco pão recebesse 50 cortes, respondeu-lhe a mãe e disse: Filha, faz com segurança o que digo. Apressa-se a filha em cumprir o mandato da mãe. Apressa-se a mãe dirigir os piedosos suspiros a seu Cristo em favor de suas filhas. E, pela graça divina, aquele pequeno pedaço cresce por entre as mãos de quem cortava, e cada uma do convento ficou com a sua copiosa porção. O outro milagre é o do óleo dado por Deus. Certo dia, acabara todo o óleo das servas de Cristo, e não havia nem para o tempero da comida das doentes. Tomou a senhora Clara uma vasilha e, mestra da humildade, lavou-a com as suas mãos, colocando-la fora, vazia, para que o frade Esmolé apanhasse. Porque era de costume, deixar aqui, vou abrir um parêntese, era de costume, as irmãs não saíam de forma nenhuma. Então quem ajudava na manutenção, na alimentação, no que precisava as irmãs, eram os próprios frades franciscanos e alguns seculares penitentes da terceira, que davam alguma assistência, porque elas não saíam, elas eram monjas, viviam na total contemplação, viviam de donativos, dos benfeitores e dos irmãos da família franciscana. Continuando, foi chamado frade Esmolé a fim de que fosse conseguir o óleo. Apressando-se em socorrer tanta indigência, o devoto frade correu para apanhar a vasilha. A coisa, porém,
Deixa eu virar aqui a página. A coisa, porém, não é de quem faz ou corre, mas do Deus misericordioso. De fato, só por influência de Deus, aquela vasilha ficou cheia de óleo, pelo antecipação da oração de Santa Clara ao serviço do frade para consolar as filhas pobres. O frade, em verdade, como se tivesse sido chamado em vão, murmurava e disse: chamaram-me em vão? Essas mulheres, pois eis que a vasilha está cheia. Hoje vamos falar desses dois milagres, da multiplicação dos pães e do óleo dado por Deus. Primeiro a gente tem que olhar o contexto da época. No primeiro milagre existia um pão, e esse pão, Santa Clara era tão amável, ela se importava tanto com os outros que às vezes se esquecia de si e dos seus. O pão em si já não era suficiente para as irmãs. Ela ainda se preocupava com os frades, seus irmãos franciscanos. Então ela chegou a partir o pão e deu uma parte para os frades. Tinha alguém lá para levar, ali na porta do convento. E a outra parte ficou com elas. E daquelas tinha que cortar em pedacinho para 50 irmãs, contando com Clara. Então o milagre aconteceu que realmente de um pedaço de pão, na metade de um pão, conseguiram multiplicar em 50 pedaços. Então esse é contado como um dos milagres de Santa Clara, que foi necessário, aquele pão foi o suficiente para que as irmãs não morrerem de fome, Deu sustento naquele dia. Pão e água era muito comum, o jejum das irmãs, que não era somente por requisito e por necessidade. Muitos desses religiosos passavam por grandes necessidades. Era assistido pelos benfeitores, pela vizinhança, que tinha até um ofício entre os frades, que era o de esmolé, que era de ir de casa em casa, de porta em porta, conseguir alguma alimentação para se manterem. E muitas das vezes esse pão que era recebido, eles partilhavam ou com as irmãs ou com os mais pobres do que eles mesmos. E essa mística da pobreza vivenciar muito a questão da providência de Deus e de ver o Cristo no pobre, no flagelado, ver o Cristo crucificado, aquele que tem a urgência de acolher, de abraçar, de beijar, como fez Francisco ao beijar o leproso. E, mesmo assim, Clara confiou na misericórdia e na providência de Deus. E o milagre aconteceu. E as irmãs do convento, todas elas, por mais que tenha sido algo assim, não esplendoroso, um grande pedaço, mas aquele pedaço que foi dado com amor foi o suficiente para aquele dia, Como ele fala no Evangelho: não se preocupeis com os dias de amanhã, cada dia com seus problemas. Então, para aquele dia, aquele pedacinho de pão foi o suficiente para se manterem firmes, principalmente na fé, por intermédio da oração. O outro acontecimento foi da vasilha de óleo, que estava vazia. Clara lavou e deixou ali, disponível para o frade chegar e conseguir, de alguma forma, na providência de Deus, enchê-la, ou pelo menos atingir a metade. Mas a oração de Clara, de súplica a Deus, foi tão intensa que quando o frade chegou lá, a vasilha já estava cheia e muito pesada. Esse foi o grande milagre. Como uma vasilha que estava seca, lavada, de uma hora para outra surgiu pesada e cheia de óleo. Esses e outros acontecimentos na literatura da vida de Clara, a gente vai relatar aqui. Hoje foi apenas o início.
Alguns milagres vão ter um texto mais extenso, outros mais curto. Esses mais curtinhos a gente vê se junta com mais outro, como foi o caso de hoje. Mas vai ter dia que vai ser aquela correria para conseguir compactar a historinha no vídeo. Então, pegando o exemplo de Clara, o importante é a gente fazer a nossa parte e confiar na providência de Deus. E confiar não é provar a Deus, que é diferente. Vou provar a Deus. Deus vai fazer isso por mim. Não é assim que acontecem as coisas. Isso é tentar a Deus. E muitas das vezes é frustrante. Às vezes, quando se confia na providência de Deus, que não tem ninguém mais para socorrer, às vezes não acontece nada. Mas existe um desígnio de Deus por trás disso. Não é uma desculpa, não é uma justificativa, mas é um desígnio de Deus que lá na frente a gente vai entender. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não provar a Deus. Fazer a nossa parte, assumir as consequências. Aí sim, na fé, confiar na providência de Deus. Se vai acontecer ou não, só o tempo dirá. Mas o importante de tudo isso é saber que Deus basta. Deus basta em nossa vida. Se Ele se preocupa com os pardais, imagine nós que somos seus filhos. Amém? Paz e bem. Santa Clara, rogai por nós.